Convido a todos para que nos coloquemos em pé e falemos com Deus na oração. Onipotente Deus, misericordioso Pai, que a Tua graça nos alcance, Teu Espírito Santo nos enche de entendimento e coragem para vivermos a fé que colocas em nosso coração por meio da Tua Santa Palavra. Amém. Podem sentar. Queremos meditar na tarde de hoje sobre o tema: a missão do ministério pastoral é levar Cristo aos pecadores por meio da palavra, para que o Espírito Santo opere arrependimento, fé e salvação. Amados irmãos e irmãs em Cristo, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo e do nosso Deus Criador. Como diz o texto, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Filipenses 4, versículo 7. O mesmo Senhor que também nos diz que estava andava visitando todas as cidades e povoados, ele, se referindo ao próprio Jesus, ensinava nas sinagogas, anunciava boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidade e doenças graves das pessoas. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos, abandonados, como ovelhas sem pastor. Então disse aos discípulos: a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Mateus 9, versículo 35 até o 38. Meus irmãos, essa semana, de maneira muito especial, no dia 10 de junho, somos lembrados da importância do ministério pastoral. Por sinal, agradeço de público, mais uma vez, um coração muito agradecido pelas palavras de carinho e recordação da importância da pregação do Evangelho, ao qual me é confiada por meio do chamado que recebi desta congregação. Somos levados então a refletir por que Deus instituiu o ministério pastoral. Não é uma invenção de um grupo de pessoas que resolveu dizer: bom, vamos colocar sobre nós alguém que fale para nós das coisas de Deus. Muitas pessoas imaginam que o pastor existe para administrar uma igreja, e algumas igrejas têm essa conotação, têm essa configuração. Estão errados. Muitos acham que a função do pastor é organizar eventos ou simplesmente aconselhar pessoas. Embora essas atividades possam fazer parte do trabalho também do pastor, a Escritura acrescenta algo muito maior, mais profundo. O pastor foi chamado para ser instrumento por meio do qual Deus leva Cristo aos pecadores e pecadores a Cristo. Sem a palavra de Deus, cabe lembrar, não existe fé. Sem a palavra de Deus não existe a possibilidade do Espírito Santo trabalhar em nosso coração. E se não tiver palavra, então não há ação do Espírito Santo. E se não há ação do Espírito Santo, não haverá arrependimento, pois é Ele que nos convence da necessidade de sermos transformados para sermos então recebidos no reino celestial. Pois, como diz Jesus e dá testemunho a respeito do Espírito Santo, Ele diz: o mundo não pode receber esse Espírito, porque não o pode ver, nem conhecer, mas vocês conhecem, porque Ele está em vocês e viverá em vocês. É o que nos diz João 14, versículo 17. Pode conferir lá na Bíblia. Ou seja, se não tiver contato com a palavra pregada no culto,
não temos como conhecer o Espírito Santo e ele não trabalhará em nosso coração, pois não teremos a palavra ouvida e armazenada em nosso ser. Pois Jesus fala que o Espírito Santo que o Pai vai enviar em meu nome, diz ele em João 14, 26, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo que eu disse a vocês. João 14, 26. Pois, ainda diz mais, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. João 16, versículo 13. E ainda Jesus nos lembra a respeito da ação do Espírito Santo que age diretamente pela pregação da palavra de Deus, que o Espírito convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo, e também do julgamento de Deus. João 16, versículo 8. A ação do Espírito Santo, ela é poderosa, mas ela só é poderosa, ouçam bem, se eu ouço o Evangelho, que então esse Espírito trabalha, pois se eu ouço a palavra, então ele terá instrumentos para trabalhar em meu coração. Então logo, sem a palavra de Deus não existe salvação, e sem a pregação da palavra, o Espírito Santo não opera em nossos corações. Por isso a Igreja Luterana confessa na Confissão de Augsburgo, para que, no artigo 5º, para que obtenhamos esta fé, foi instituído o ministério de ensinar o Evangelho e administrar os sacramentos, pois por meio da palavra e dos sacramentos, como instrumentos, é dado o Espírito Santo. Aqui já dá para começar a perceber a importância do ministério pastoral. O objetivo do ministério pastoral não é apontar para si mesmo, mas apontar para Cristo. E eu não posso esquecer disso. O pastor não é o Salvador, lembrem-se disso. Cristo é o Salvador, mas Cristo decidiu agir por meio da pregação, e é exatamente isso que vemos nos textos de hoje. Vocês lembram os textos? Salmo 100, Êxodo 19, versículo 2 a 8, Romanos 5, versículo 6 até o 15, Mateus 9, versículo 35 até o capítulo 10, versículo 20, nos testificam a respeito disso. Primeiro ponto que nós queremos destacar: Deus reúne para si um povo que ouve sua voz. Vejamos que em Êxodo 19 encontramos Israel diante do monte Sinai. Deus lembra ao povo: vocês viram o que fiz com os egípcios e como os trouxe para perto de mim, assim como a águia leva os filhotes nas suas asas. Êxodo 19, versículo 4. Observe a ordem: primeiro Deus salva, depois Deus chama, primeiro Deus resgata, depois Deus ensina. Israel não foi libertado porque era obediente. Israel foi libertado pela graça. Da mesma forma, nós não somos salvos porque somos bons, somos salvos porque Cristo morreu por nós. Depois da libertação, Deus entregou a sua palavra. Ele chama Moisés para ser seu porta-voz. O povo não ouviria diretamente a voz de Deus. Deus escolhe um mediador humano. Aqui encontramos um princípio que percorre toda a Escritura. Deus fala ao seu povo por meio de certos chamados: Moisés, os profetas, os apóstolos, e hoje os ministros da palavra, os pastores. Não porque eles sejam especiais, mas porque Deus decidiu agir assim e quer santificar por meio desses homens fracos, miseráveis, a sua palavra em nosso coração. O povo respondeu então: nós faremos tudo o que o Senhor ordenou. Mas nem sempre tem sido assim, especialmente aqui na nossa congregação.
Tenho visto muita resistência das pessoas, dos nossos irmãos, a ouvir e colocar essa palavra em primeiro lugar na sua vida. Nós conhecemos a história do povo de Israel. Pouco depois de eles terem declarado que seguiriam a ordem de Moisés, eles também se afastaram. E alguns não chegaram à terra prometida porque se rebelaram contra o próprio Deus. Não contra Moisés propriamente, mas contra o próprio Deus. E aquela caminhada que poderia ser de alguns dias, levou 40 anos no deserto, até que aqueles homens rebeldes todos morressem e não conhecessem então a terra prometida. O problema não está apenas no comportamento. Vemos no próprio texto de Êxodo, na sequência, o povo se vendo os atos poderosos de Deus um pouco antes, mas resolve adorar um bezerro de ouro feito por mãos humanas, contra a vontade do próprio Deus. O que você tem colocado e tem substituído no lugar de Deus? Pense a respeito, larga isso, esfarela isso como pó que jogue fora, para que a tua salvação não seja prejudicada. O problema está em nosso coração. O comportamento expõe o que temos no coração. O pecado, o miserável pecado, nos mostra quem nós realmente somos. Precisamos constantemente ouvir a palavra de Deus, sem ela nós nos desviamos. Sem ela nos tornamos ovelhas sem pastor. Outra realidade terrível. Segundo ponto que eu quero destacar hoje: Jesus vê o drama das ovelhas sem pastor. No Evangelho de Mateus encontramos uma das passagens mais emocionantes da Escritura, ou das Escrituras. Mateus escreve dizendo: quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque estavam aflitos e abandonados como ovelhas sem pastor. E olha que eles tinham os fariseus, tinham os líderes religiosos, mas esses estavam mais preocupados com o seu próprio umbigo e não estavam anunciando a graça de Deus. Deus nos livre de ter um pastor neste púlpito nos ensinando a fugir da presença de Deus, ou tolerando pecados intoleráveis, pois é a função do ministério pastoral, e nós vamos ver isso na sequência, acusar o pecado, para que, ouvindo então depois o Evangelho, a pessoa se sinta salva e acolhida nos braços do próprio Senhor. O que significa ser uma ovelha sem pastor? Significa estar perdido, sem direção, sem proteção, sem alimento, sem esperança. O problema daquelas multidões não era apenas pobreza, isso é físico, mas a pobreza espiritual, essa não tem solução humana. A pobreza e privação física é possível ser superada por alguma oportunidade de trabalho, mas a espiritual, isso só tem solução com Jesus. Jesus mostra que a dor e o sofrimento não era apenas sofrimento físico, era um sofrimento espiritual, problema espiritual, mesmo que eu e você nós temos. Elas estavam afastadas de Deus porque não tinham ouvido o Evangelho. E ainda hoje milhões vivem assim. Muitos possuem dinheiro, estudo, conforto, todas as tecnologias à sua disposição, mas não possuem Cristo. Vivem sem saber quem são, sem saber para onde vão, sem saber como serão salvos, se serão e se isso tem algum sentido. E o que Jesus faz diante disso ele não organiza uma revolução política para saciar a fome daquela multidão. Ele não cria um programa social, ele envia pregadores. Ele diz: a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Mateus 9:37. Em seguida ele chama os 12 apóstolos e lhe entrega uma missão: pregar, ensinar, anunciar, levar a palavra. Essa continua sendo a principal missão do ministério pastoral. Não é cuidar se a igreja está limpa, isso é função dos membros organizar, da diretoria cuidar para que a igreja esteja em ordem, para que o culto aconteça com ordem e decência. Não é função do pastor se preocupar se tem água no bebedouro,
Isso é função dos membros, saber e cuidar um dos outros. A função do pastor própria na igreja é pregar, ensinar, estudar, se capacitar sempre de novo, para que a igreja esteja bem alimentada com alimento saudável e fortificante. Terceiro ponto que eu quero destacar hoje: a lei deve ser pregada com toda a sua dureza. Nós vivemos em uma época em que muitos desejam ouvir apenas mensagens agradáveis aos seus ouvidos, que afagam o seu coração, o seu ego. Muitos querem o evangelho sem arrependimento, sem compromisso, uma graça sem pecado, graça barata, graça que condena. Que graça é essa? Aquela que você diz: bom, eu quero ouvir apenas aquilo que é aceitável e que não me acusa do meu pecado. Eles querem uma salvação sem cruz. Mas Cristo não ouviu seus ministros, não enviou seus ministros para fazer as pessoas se sentirem confortáveis em seus pecados. O verdadeiro pastor deve pregar a lei, e deve pregar com dureza, clareza, para que a lei nos faça sentir os pés ardendo no fogo do inferno, mesmo em vida. A lei revela a nossa real condição. A lei desmonta nosso orgulho, a lei destrói nossa segurança. Essa deve ser anunciada também. A lei desmonta quem nós somos e mostra os pecadores que realmente somos. Essa lei nos mostra nossos pecados em pensamentos, palavras e ações. Ela revela a nossa idolatria, e todos nós temos nossos deuses prediletos. Todos nós. Não adianta dizer que não. Todos nós temos. Seja por imagens ou valores e confiança em coisas que damos alto valor. Aí está a nossa idolatria. E só a palavra liberta disso. Só a palavra de Deus nos mostra a real situação, a nossa real situação. Veja que podem ser coisas bem simples: nossa ganância, nosso trabalho desenfreado, a nossa preocupação com a família, com visitantes, coisas simples, mas é uma rotina que muitas vezes nos leva a vivermos um pecado que Deus não gosta. Nossa falta de amor, falta de empatia, achando que eu sou melhor que os outros, que se alguém sentar no meu lugar do banco, essa pessoa está roubando meu espaço. Que Deus tenha misericórdia e nos livre de tamanhas idolatrias sutis que tem afastado muitas pessoas da igreja. A lei diz: você não é tão bom quanto imagina. Você não consegue salvar a si mesmo. Você merece o juízo de Deus. Isso dói. É ruim ouvir isso, mas é necessário que ouçamos. Assim como um médico precisa revelar a doença antes de apresentar a cura, sem diagnóstico não há tratamento. Sem arrependimento não há desejo pelo Salvador. Por isso o pastor que ama seu povo não esconde a lei. Ele a proclama, não por crueldade, mas por amor e necessidade, porque deseja conduzir os pecadores sempre de novo a Cristo. Quarto ponto muito importante: o Evangelho deve ser pregado com toda a sua doçura. Mas se a lei fosse a última palavra, estaríamos perdidos. Graças a Deus que ela não é. Em Romanos 5 nós encontramos uma das mais belas descrições do Evangelho, quando Paulo diz: pois quando não tínhamos força para nos salvar, Cristo morreu pelos maus no tempo escolhido por Deus. Romanos 5, 6. Que palavras extraordinárias! Cristo morreu pelos maus, não pelos merecedores, não pelos perfeitos, não pelos santos, mas pelos pecadores. Paulo continua no versículo 8: mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Aqui é mostrada a beleza de sermos e termos a fé cristã. Deus não esperou que melhorássemos, não esperou que nos tornássemos dignos,
não esperou que consertássemos a nossa vida. Ele veio ao nosso encontro, Ele assumiu nossa culpa, Ele carregou o nosso pecado, Ele sofreu nossa condenação, para que tivéssemos liberdade. Ele morreu em nosso lugar, Ele ressuscitou para a nossa justificação. O Evangelho anuncia: seu pecado foi pago, sua culpa foi removida, seu Salvador vive, você pertence a Cristo. É isso que o pastor deve proclamar. Nas opiniões humanas, deveria ser o contrário, ou somente isso. Mas na perspectiva bíblica, deve dosar a lei e o Evangelho, para que a gente nunca se esqueça da nossa real situação, mas também nunca nos esqueçamos do desejo gracioso de Deus em nos ter perto dele. Cristo crucificado deve ser anunciado. Nada devemos, como diz Lutero, nada devemos pregar senão Cristo e este crucificado. Quinto ponto que eu quero convidar os irmãos a pensar. Quero te convidar a uma ilustração sobre uma função, lei e também do Evangelho. É quase uma transliteração de um vídeo que você já conhece, chamado O Homem no Buraco. Já ouviram esse vídeo? Já coloquei várias vezes no começo para reflexão. Conta-se que um homem caminhava à noite por uma estrada perigosa, de repente caiu num poço profundo. Tentou sair sozinho, escalou paredes e soluçou-se, mas não conseguiu. Quanto mais tentava, mais cansado ficava. Então apareceu alguém na borda do poço com uma lanterna. A luz mostrou a profundidade do buraco no qual o homem estava. Mostrou o barro que estava em volta deste homem que estava cansado de tanto esforço. Mostrou a impossibilidade de escapar sozinho. Essa é a função da lei. Ela ilumina a nossa situação. Mas a nossa situação é essa. Ela revela a nossa miséria, mas a luz não tira ninguém do poço. Então o mesmo homem lançou uma corda, desceu no fundo, segurou o caído e o trouxe para fora. Ele foi salvo porque foi resgatado. A lei revela o problema, o Evangelho traz a solução. A lei nos conduz ao arrependimento, o Evangelho nos conduz à fé e o desejo de continuar nesta nova vida. Sexto ponto que eu quero convidar os irmãos a pensar comigo. Por isso que é função do pastor proclamar, e então o Espírito Santo converte. É importante entender algo muito especial. O pastor não converte ninguém. Não é essa a minha função. Não é essa a tua função quando você falar para alguém, convencer a pessoa ou fazer, por suas palavras, transformá-la em cristã. A tua função é testemunhar a respeito do amor de Jesus. Quem converte, quem transforma, realmente é o Espírito Santo. Jesus diz aos discípulos: pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por meio de vocês. Mateus 10, versículo 20. Isso nos traz grande conforto. A eficácia do ministério não depende do talento humano, se toca, se canta bem, se dança, se pula, sapateia. Não é isso que torna o ministério eficaz. Depende da ação divina. Quando a palavra é pregada corretamente, o Espírito Santo está agindo. Ele convence do pecado, ele produz arrependimento, ele cria a fé e fortalece os crentes. Ele preserva a igreja. Por isso o ministério pastoral é tão importante entre nós. Como disse num vídeo que passei para a congregação essa semana, Deus escolheu, inclusive eu, um atrapalhado para falar de Jesus. Quando eu digo atrapalhado, porque dependesse de mim, eu não posso anunciar nada, mas Deus me chamou para pregar o Evangelho e aqui estou. O homem é transformado não por causa de outro homem, mas por causa da palavra que ele anuncia, a palavra que vem de Deus. E o sexto ponto: é importante lembrar que a missão não termina no púlpito, não termina aqui, não termina no ouvir, mas há algo que
não podemos esquecer: a missão não pertence apenas ao pastor. Depois de ouvir o Evangelho, cada cristão torna-se uma testemunha. E o que é uma testemunha? Ela só vai falar daquilo que ouviu, ela só vai testemunhar daquilo que sabe. Então, se você ouviu o que ouviu agora, saindo daqui, é teu dever falar para as outras pessoas. Cada membro da igreja é chamado a ser um cristão, a viver, compartilhar a fé. Não significa assumir o ofício pastoral e dizer: bom, agora eu sou um pastor. Não, eu sou um mensageiro da palavra. A Escritura distingue claramente o ministério público da pregação e o sacerdócio geral dos cristãos. E vocês, meus irmãos, fazem parte desse sacerdócio universal. Ninguém tem a liberdade de não falar, não testemunhar a respeito de Cristo. Vocês também têm um chamado, não para estar no banco, mas para quando saírem daqui estarem testemunhando no seu dia a dia a respeito de Cristo, confessarem a Cristo em todas as suas ações, em casa, no trabalho, na escola, na vizinhança, na família, aonde Deus tem colocado. Nossa vida deve refletir naquilo que cremos. As boas obras não salvam, nunca se esqueçam disso, mas demonstram uma fé que salva. Lutero dizia que a fé verdadeira é viva e ativa, ou seja, se eu digo que eu creio em Cristo, eu vou mostrar isso com as minhas ações. Se eu digo que eu oro, eu também vou orar pelos meus irmãos na fé, por aqueles que não conhecem, enfim. Uma árvore boa produz frutos bons, nunca se esqueçam disso. Os frutos não criam a árvore, mas mostram que ela está viva. Da mesma forma, a fé produz amor, produz serviço, produz testemunho, produz santificação. Assim, aquilo que ouvimos no púlpito deve ser multiplicado em nossa vida diária. Por isso devemos nos perguntar hoje: tenho ouvido atentamente a palavra de Deus? Reconheço meus pecados quando a lei me confronta? Assumo que eu realmente preciso mudar? Tenho buscado arrependimento sincero? Tenho encontrado conforto no Evangelho, nas promessas de Deus? Tenho vivido com alguém que pertence a Cristo? Tenho apoiado e valorizado o ministério da palavra? Tenho testemunhado de Jesus em minha vida diária? O mundo continua cheio de ovelhas perdidas, sem pastor, pessoas perdidas, feridas, confusas, sem esperança, e Cristo continua enviando sua palavra, primeiro por meio dos pastores chamados para ensinar fielmente a lei e o Evangelho, depois por meio dos cristãos de modo geral, que levem essa mensagem aos confins da terra, aonde Deus nos coloca como servos fiéis. Meus irmãos, o Salmo 100 nos convida dizendo: louvem a Deus o Senhor com alegria, venham todos os povos e o adorem com canções. Salmo 100, versículo 1. Por isso podemos adorá-lo com alegria, pois não somos mais ovelhas perdidas, temos pastor, temos um bom pastor Jesus, temos um Redentor. Cristo viu nossa miséria e resolveu a nossa situação, carregou o nosso pecado. Cristo ressuscitou e nos garante que nós também vamos ressuscitar, e continua vindo sempre de novo ao nosso encontro. E como é que nós sabemos disso? Por meio da palavra anunciada para ser vivida, testemunhada aonde nós estivermos. Por isso, para que a lei produza a contrição, para que o Evangelho produza a fé, para que o Espírito Santo conduza e produza a salvação, e para que pecadores sejam conduzidos ao bom pastor Jesus, que Deus preserve entre nós a fiel pregação da lei e do Evangelho, de modo bem distinto, para que a gente não confunda a lei como se fosse Evangelho e o Evangelho como se fosse lei. Que Deus nos fortaleça, todos nós que fomos chamados para sermos seus servos, que todos nós, alimentados pela palavra, vivamos e anunciemos Cristo até o dia em que estaremos reunidos no grande rebanho eterno, diante do trono do Cordeiro, quando não haverá mais lágrimas, e as nossas lágrimas serão enxugadas no próprio Senhor Jesus. Amém.